This call is now being recorded. Então, vamos lá, turma. Hoje, né, começamos a nossa aula aí dia 26 de outubro, ainda seguindo o nosso conteúdo de introdução à mecânica dos fluidos e conceitos fundamentais. Só reforçando, hoje já teve atendimento, nosso primeiro atendimento, apareceram lá 3 alunos, então, pessoal, reforça a importância, né, Lais aqui dessa turma teve lá também, editar, tirou uma dúvida da atividade lá dos nossos valendos, então, aparece, tira uma dúvida, reforça um conceito, é bem importante, além dos monitores, né, os monitores já falaram aí, já deram feedback de que vocês já estão indo, que me deixa bem feliz, já na segunda semana de aula, não deixem para a última hora, não deixem para a semana de prova, só reforçando aí para o Caio, né, que está chegando hoje, né, e nossa primeira avaliação vai ser no dia 18, tá, de novembro, aí tem aqui as datas das nossas avaliações. Eu acho que essa semana ainda, lá para quinta, sexta-feira, eu já libero esse questionário para vocês começarem a responder. A gente já tá adiantado aí no conteúdo, vocês vão ver que hoje a gente já começa uma parte, né, também de cálculo, né, aplicando os nossos conceitos, as nossas teorias para realizar os cálculos. Então, eu quero liberar já esse questionário para que vocês fiquem aí com um delay, um prazo maior para resolver, certo? Ele vai ser no multiprova. Eu acho que daqui a uma semana, na próxima aula, já libero também a atividade prática de simulação e nossa prova no dia 18 de novembro. Só reforçando aí as nossas datas. Aí são das próximas provas, quando chegar mais perto, a gente fala sobre essas outras datas. Seguindo o nosso cronograma, né? Então, na aula passada a gente já falou de dimensões, unidades, definimos fluido, falamos do método de análise, lagrangiano, euleriano, vou dar uma reforçada nisso, falamos das propriedades dos fluidos. Hoje o que vamos ver é o que está em azul, certo? Vamos falar das trajetórias, dos campos de visualização de um fluido, escoamento uni, bi, tridimensional, vamos descrever e classificar como esses fluidos se movimentam. Né? O item 1.9, 1.10 e 1.14 fica para a aula de quinta-feira. E a gente finaliza essa parte, que é a introdução e conceitos fundamentais aqui da mecânica dos fluidos, passando para a estática dos fluidos. E aí, pessoal, uma outra coisa também que eu queria falar para vocês, no dia 30, né, eu vou deixar disponível para vocês um vídeo assíncrono com resolução de exercícios dessa nossa primeira parte do conteúdo, esse conteúdo aí, né, que é a introdução em conceitos fundamentais. Tá? Então, já vai auxiliar para vocês responderem a lista, né? Já tem lista 1, lista 2 lá no SIGA, e começamos na semana que vem, né? Só reforçando, quinta-feira eu reforço isso, mas na semana que vem, na terça é feriado, né? Então, a gente vai ter aula dia 4, que é quando a gente começa a parte de estática dos fluidos. Certo? Falamos já sobre essa aula do dia 13, né? Dela ser uma aula à tarde. Deixa eu só botar aqui no chat. Cadê? Às vezes esse chat não aparece, então beleza. Peraí, gente. Não sei se alguém falou alguma coisa no chat. Tá. E aí essa aula vai ser uma aula à tarde, tá? Falta só passar o horário para vocês, e aí a gente faz a nossa primeira avaliação. Na aula passada... Oi, quem falou? Só atrapalhar rapidinho. Fica à vontade. A senhora compartilhou no Drive um vídeo com a gente, seria da aula passada, né? Só que foi uma aula do dia 21/7/2021. Era sobre escoamento. 21/7/2021. Isso. Aí No quando Drive? Escoamento, isso. No Drive, não compartilhei. Não foi no YouTube, não? Olhem sempre no YouTube. Não sei o que apareceu para vocês no Drive. Foi, apareceu, porque a última aula da gente foi dia 21/10, né? Aí no Drive Foi. dia 21/7 e estava sobre aula sobre escoamento. Pode ter sido alguma bugada, porque eu nunca compartilho nada no Drive. Eu sempre ponho no YouTube. Vocês deram uma olhada no YouTube? Tá certinho? Olhei no YouTube, tá tranquilo. Ah, pronto. Deve ter sido alguma bugada, porque ainda mais uma aula antiga que vocês nem estavam, né? No mês 7. Deve ter sido alguma escorregada aí do Google. Tranquilo. Depois eu vou dar uma conferida, tá? Ok. Estranho. Mas obrigada aí por avisar. Vou dar uma olhadinha. Então, você já tem essa aula, mas que também já está lá disponível no YouTube. Mas eu sempre me atento e eu até revivo. Sempre que eu posto, eu vou olhando para ver se está certinho.
Eu sempre baixo, né? Eu nunca posto assim que termina, porque tem um delay para o Google mandar para a gente, eu sempre... Mas aqui tá lá, sigam sempre a do YouTube, da pastinha 2021.2. Depois vou dar uma olhada para ver se não compartilhou mais alguma coisa. Então, na aula passada, definimos fluido, né? A substância que se deforma continuamente, por menor tensão que seja. Se não tem tensão, o fluido estará em repouso. Falamos da diferença do líquido e do gás, que são fluidos. Falamos também do princípio da aderência, né? Diferenciamos pela experiência das placas o sólido e o fluido. Falamos da camada limite, da distribuição de velocidade. Vou botar aqui o apontador. Falamos dessa distribuição de velocidade, da formação da camada limite ao longo de X, onde a aderência dessa partícula na superfície fixa, ela tende, né, a assumir o valor da velocidade dessa superfície fixa, então próximo a zero, e devido à viscosidade, né, a viscosidade é a propriedade responsável por essa resistência ao escoamento, então essa partícula que está com a menor velocidade vai influenciando as outras partículas até a gente assumir essa distribuição de velocidade aqui ao longo de X totalmente não uniforme. E definimos também, né, que o fluido ele está em um sistema, né, limitado por fronteiras que o impede de passar para a vizinhança. A única troca que pode haver do sistema com a vizinhança é na forma de calor e de trabalho, né, onde a gente vai aplicar as nossas leis básicas da mecânica dos fluidos. Essas fronteiras elas podem ser fixas ou móveis, né? Estudaremos de forma arbitrária um volume de controle, que é a região definida onde a gente vai aplicar essas leis básicas, e esse volume de controle, ele é, por sua vez, delimitado pela superfície de controle. Né? Superfície essa que podem ser físicas, como a parede aqui da tubulação, ou imaginárias, que é essa superfície aqui de entrada e de saída desse T. Então, fizemos a definição de fluido, de onde está contido o fluido, e os métodos de descrição do escoamento que iremos ver, né? Que iremos estudar, tanto o método, né, lagrangiano, onde a gente tem uma massa fixa, identificável, onde a gente vai formular os nossos sistemas e seguir aquela partícula ao longo do escoamento, e pelo método euleriano, onde adotaremos o volume de controle e analisaremos as propriedades do escoamento em função de x, y, z e do tempo. E é isso que a gente vai continuar hoje, né, descrevendo como a gente vai verificar, como a gente descreve e classifica o escoamento desse fluido, esse movimento do fluido. Falamos também da teoria do contínuo, né? Então, o fluido ele vai ter um comportamento macroscópico, essas suas propriedades elas serão mantidas em uma média estatística significativa, e depois disso falamos das propriedades dos fluidos, essas propriedades que são tão importantes, que foi lá aquela atividade deixada para vocês no Google Formulário, né? Falava lá sobre essas propriedades, sobre a massa específica, que é a massa pelo volume, massa específica ou densidade absoluta, que é diferente da densidade relativa. A densidade relativa é usada a massa de referência de um fluido, né, da água ou do ar, e ela é adimensional. Então, muito cuidado, gente. A gente vai precisar diferir, né? Falei bastante isso. Diferenciar uma propriedade da outra, e o que vai nos ajudar bastante é a familiarização com essas unidades. Se a gente está falando de massa específica, de densidade absoluta, a mais usual aí quilograma por metro cúbico, já o peso específico, né, Newton por metro cúbico, que é a massa vezes a gravidade, e também vamos trabalhar com volume específico. São as principais propriedades, além né, uma das mais importantes, que é a viscosidade dinâmica. Como eu já disse, é a responsável pela resistência das moléculas ao deslizamento, ao escoamento. Até fizemos uma atividade que era um gráfico, né? Pegou muita gente aí de surpresa, que era referente a qual o fluido que tinha menor viscosidade. O fluido que tiver a menor viscosidade vai ser aquele que vai, claro, no estado líquido, a depender da temperatura, vai ser aquele que vai escoar mais rápido, né? Que vai ter uma menor resistência ao escoamento. Só ver aqui a pergunta de Bruno. Percebi que nos slides, quando pedia a densidade, né, resolvia com a densidade relativa. Sempre devemos considerar a densidade pedida em uma questão nessa temática. Então, Bruno, lá ele pedia antes, né? Eu me lembro que era na questão que a gente fez até em sala, ele pedia antes a massa específica, né? E depois pedia a densidade.
né? É uma questão mesmo que a gente vai precisar estar sempre interpretando. Se ele já pediu a massa específica e depois pediu a densidade, ele estava tratando da relativa. Da mesma forma, quando a gente vai lá, a densidade de 0,95, né? 0,95 ele está dimensional ali, então ele está tratando da densidade relativa. Eu, particularmente, procuro, sempre quando eu estou tratando de densidade absoluta, né, que é a que tem uma dimensão, que é igual à massa específica, eu procuro sempre tratar, chamar de massa específica a densidade absoluta. Então, é mais essa interpretação que a gente vai precisar estar fazendo ao longo das análises, né? Porque muitas vezes ele dá um fluido de 10 mil newton por metro cúbico. Então, a gente já vai ter que olhar ali, newton por metro cúbico é peso específico. Então, se você precisar da massa específica, o que é que eu faço? Divido pela gravidade. E aí, essa interpretação ela vai ser contínua ao longo da disciplina. Tranquilo? Teve uma questão também que eu estava falando com o Laís, pedia na questão lá do valendo, né, era sobre classifique pela densidade, né, o fluido com menor densidade, né, um fluido que possuía o menor valor dessa propriedade. Então, claro, se vocês forem procurar lá na tabela, vocês vão ver a massa específica. Então, vocês analisaram pela densidade absoluta, que tinha a unidade de quilograma por metro cúbico. Isso, Bruno. Eu gosto sempre de bater nessa tecla nesses primeiros dias de aula, porque eu acho que compreender o fluido e a propriedade de qual propriedade estamos tratando, ela é primordial, que eu sempre digo na disciplina, né? A gente entender essas unidades, né? Quais são essas dimensões referente a qual variável, a qual propriedade do fluido que a gente vai tratar, é um detalhe que é bem importante aqui. A gente vai trabalhar, observe, só falando de propriedade, a gente já tem aí, no mínimo, 6 propriedades que a gente pode conhecer de um fluido e a gente vai precisar diferenciar dessa forma, né? Interpretar, identificar qual é a propriedade que a gente precisa, olhar lá nas tabelas as propriedades, né? Diferenciar ali nas colunas, né? Muitas vezes é representada ali pelo ρ, pelo μ, qual a propriedade se trata. E aí a viscosidade dinâmica, que é essa resistência, né? Existem duas viscosidades, que é a dinâmica e a viscosidade cinemática, que é a relação da dinâmica dividido pela massa específica. Uma coisa também que às vezes eu vejo que há muita confusão, né? Eu sempre digo, pessoal, observa a unidade, a viscosidade dinâmica, né? Ela está lá em Pascal vezes segundo, Newton vezes segundo por metro quadrado. Já a cinemática, metro quadrado por segundo, ela tem um valor muito menor, a viscosidade cinemática tem um valor muito menor do que a viscosidade dinâmica, né? Se tratando do mesmo fluido, porque ela está dividida pela massa específica, né? Que já tem um alto valor. Então, é importante a gente diferenciar essas propriedades. Quando a gente começar a aplicar mesmo na questão, né? Isso aí vai ser um detalhezinho lá no início que a gente já vai ter que identificar. Tranquilo, Bruno? Beleza. Mas eu sempre reforço na hora de fazer as questões, né? E sempre peço para que vocês prestem bem atenção na hora de resolver, na hora de estar buscando aí as soluções. E aí falamos dessa variação, né? Um líquido com o aumento da temperatura reduz a viscosidade, contrário do gás, devido à agitação das moléculas, com o aumento da temperatura, aumenta-se a viscosidade. E vamos tratar aí, né, hoje dessa classificação do escoamento do fluido. A gente já sabe o que é fluido, já sabe onde ele está contido no sistema, onde a gente vai delimitar um volume de controle, que esse fluido possui propriedades. E essa classificação do escoamento, né, quando o fluido escoa, ele muda de forma, né? A gente já disse que há uma força cisalhante, há um esforço ali tangencial, e esse fluido ele tem uma capacidade de escoar continuamente, é uma das principais, né, características do fluido. E esse processo de movimentação, né, ele vai ali a depender dos seus limites impostos, a depender das propriedades do fluido, gera, né, uma deformação daquela substância. E esse escoamento ele pode ser descrito tanto pelos parâmetros físicos quanto pelo comportamento. Quando a gente descreve ali aquele perfil de velocidade, a gente está descrevendo o comportamento desse fluido, desse parâmetro que a gente vai analisar, no caso, eu estou falando aqui da velocidade, ao longo do espaço e do tempo. E aí,
o campo mais usual é o campo de velocidade, né, onde a gente vai verificar ali a velocidade ao longo de x, y, z e ao longo do tempo. Então, essa é uma dentro das propriedades, destaca-se o campo de velocidade, as suas coordenadas e o tempo. Só tem que vale ressaltar, né, que a gente tem também as componentes escalares. Então, a gente vai ter as componentes na direção x, y, z. Então, para x, u, para y, v, para z, w. E aí, o nosso campo de velocidade ele pode ser descrito desta forma em relação às suas componentes, né, em cada direção. Então, a gente tem aqui a velocidade, né, sendo verificada em x, y e z, mas para cada uma a gente vai ter as suas componentes. Tá? Então, a gente vai verificar o escoamento é unidimensional, o escoamento é bidimensional, o escoamento é tridimensional. Então, como é que a gente vai verificar? Né? Como é que a gente vai analisar o escoamento desse fluido de acordo com o campo de velocidade? É um campo vetorial, né? Então, como eu já disse, ele vai precisar de um módulo e de uma direção. O que a gente vai analisar é a velocidade daquela partícula que vai passar através de um ponto, né, nas suas coordenadas espaciais, em um instante de tempo. Tá? Então, só repetindo e reforçando o que eu já falei sobre os campos de velocidade. Né? Então, cada componente vai ser em função ali de x, y e z. Quando eu estiver tratando do escoamento uni, bi, tridimensional, a gente reforça isso aí, a gente reforça essa classificação do escoamento, uni, bi, tridimensional, transiente ou não transiente, né, que é o permanente. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode falar, não hesitem não. Além disso, o escoamento ele pode ser também visualizado. Né? Existem modelos de escoamento, né? Usando as linhas de trajetória, linhas de tempo, linhas de emissão e linhas de corrente, que eu vou falar agora. Né? Geralmente essa é uma parte mais teórica, eu não cobro, né, que vocês encontrem a posição do fluido em uma determinada coordenada em um determinado tempo. Geralmente eu não cobro isso dessa forma, eu mostro para vocês o que são essas linhas, né, da possibilidade de obter essa posição de uma determinada partícula de fluido em um escoamento, né, mas é uma parte que eu geralmente não, já adianto aí que eu não cobro essa parte de cálculo, até porque mais à frente a gente vai falar, né, da análise diferencial, no método lagrangiano. Então, essa parte que eu não me atento muito aqui para que eu não acabe adentrando nessa parte partícula a partícula, interação de partícula a partícula, mas eu quero que vocês saibam e entendam que essa visualização de escoamento, ela também pode ser realizada, ela também pode ser descrita, calculada essas funções, tá? Então, eu vou também deixar alguns exercícios, vou resolver alguns exercícios na aula que eu falei que eu vou deixar disponível para vocês no dia 31, né, para que vocês vejam junto com a resolução de outros também. E tem aqui uma sugestão também de que você... esse vídeo ele é bem bonzinho, porque ele mostra experimentalmente, né, essas linhas de trajetória, de tempo, de emissão e de corrente. Mas o que são? Né, o que são essas linhas? Como é que isso seria visualizado ou modelado em um escoamento? Como o primeiro nome mesmo já diz, linha de trajetória, quando você consegue marcar, né? Geralmente são utilizados marcadores, né? Naquelas substâncias para prever ali os pontos ao longo de x, y e z que o fluido passou. Então, se tratando aqui tridimensionalmente, né? Não dá para a gente ver tridimensionalmente, mas nos três eixos x, y e z, se a gente conseguisse acompanhar uma única partícula, né, a gente veria que no instante 1 ela estaria nessa posição, né, depois se movimentou, passou para essa posição, depois no instante 3 para essa. Então, a gente traça aqui uma trajetória, né, do fluido, chamada de linha de trajetória, o caminho real que ele percorreu ao escoar. Agora, isso se trata de uma única partícula ao longo do escoamento. É claro que existem N partículas aí escoando também, juntamente com essa que foi
determinada pelos pontos em azul. Então, linha de trajetória, quando se descreve o caminho real de uma única partícula, né, em diferentes aí tempos ao longo das coordenadas x, y e z. Quando eu faço isso com várias partículas, isso é chamada de linha do tempo, né? Não é a linha do tempo da rede social, é quando você marca várias partículas em um determinado instante, né, formando ali a linha do tempo. T1, essas partículas estavam nessa posição, T2, T3, T4, ao longo do tempo. Então, é um lugar geométrico, né, onde ele passou ali por uma seção, né, em um determinado tempo, essas partículas, né, podem ser descritas ali por essa linha do tempo. Então, observe aqui, ó, que essa foi a posição das partículas, elas passaram nessa posição, então, essa partícula aqui estava nessa posição, no T1, depois para essa, depois para essa, depois para essa posição. Diferente da quarta partícula aqui, então, ele estava nessa, depois estava nessa, nessa e nesta posição aqui. Então, é um conjunto, né, quando se marcam várias partículas e acompanham ali, formando essa linha do tempo. Tinha outra que era a linha de emissão, né? A linha de emissão é dado um ponto de referência, então vocês podem pensar, quando a gente abre uma torneira, abre uma válvula, né, e define ali uma sucessão de partículas que passam pelaquele mesmo ponto, que é o ponto de referência. Então, o ponto de referência aqui é a chaminé, né, e se a gente traçasse aqui essa linha de emissão, peraí, tem um gifzinho aqui, né, essa seria a linha de emissão desse fluido aqui saindo por essa chaminé. Tá? Então, foca-se a atenção em um determinado ponto e identifica tudo que passa por aquele ponto. Né? Diferente da trajetória, que é partícula a partícula, diferente da linha de emissão, que é de várias, ou da linha do tempo, perdão, que são várias partículas, né, mudando de posição ao longo do tempo, a linha de emissão são todas as partículas que passam por aquele mesmo ponto. Né? Então, como mostrei aqui, essa chaminé aqui que se desprende. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida, pessoal. Me dê só 2 segundinhos aqui. Acho que eu deixei a chave atravessada na porta. Voltei. Perguntas, tranquilo até o momento. Em relação a esses campos de visualização. Vocês me digam alguma coisa. Ótimo. E a linha de corrente, né? A linha de corrente são um dos modelos mais utilizados, né? É quando se traça, lembram da trajetória? A trajetória era esse pontinho azul aqui, então a gente tem a trajetória desse fluido, dessa partícula, em diversos instantes, né? E se traça uma linha que vai tangenciar, né, esse vetor aqui, né? Esse vai ser esse vetor aqui, velocidade, V1, V2, V3, que é a tangente a esse ponto que descrevia ali a trajetória do fluido, né? É óbvio que para cada partícula essa linha de corrente ela não vai se cruzar, né? Porque se cruzasse significaria dizer que aquele ponto, né, teria 2 velocidades. Então, para cada fluido a gente vai ter, né, essas linhas tangenciais em direções diferentes, né? Não, elas nunca se cruzam. E o que é interessante é que daí que se traz, né, que se desenvolve por meio dessas linhas de corrente as funções,
né, de velocidade do escoamento. Lembrando das componentes, né? Se a gente observar aqui para uma única linha tangencial, formando aí esse vetor velocidade, teríamos basicamente isso. Aqui é o ponto da trajetória, né? E aí tem essa linha aí tangencial, que é o vetor velocidade. Então, a gente vai ter, considerando aí um plano bidimensional, né? dx, dy, observe que a gente tem uma semelhança de triângulo, né? Com as componentes U e V, U da componente de X, V da componente em Y. E nesse plano bidimensional, a gente consegue definir a equação para essa linha de corrente. Ou seja, qual é a variação dessa posição, né, sendo decomposta na componente X e na componente Y. Então, a gente vai ter essa semelhança de triângulo e a gente pode dizer que dx vai estar para a componente U, como dy vai estar para a componente V. E descrever e trazer essa equação da linha de corrente. Então, o que eu estou dizendo é, para descrever essa linha de corrente, né, que é essa linha que vai se formar aqui, né, vai formar esse escoamento, né, para cada linha de corrente aqui, depois de várias partículas, formaria, né, esse tubo de corrente aqui, com todas essas linhas de corrente. O tubo de corrente é quando a gente define uma área, né, uma seção, um volume dentro do escoamento. Então, a gente teria aqui que dx, né, está aí para a componente U, como o dy está para a componente V. Isso fazendo análise bidimensional. É muito mais fácil, ao invés de traçar, demonstrar essas tangentes, é demonstrar a linha de corrente no escoamento. Então, ao invés de traçar aqui cada seta dessa demonstrando, né, a tangente e a trajetória do escoamento, né, que é a 10 metros por segundo, é se traçar essas linhas de corrente aqui, modelando através da equação, né, da equação da linha de corrente. Então, quando se faz a modelagem de escoamento, né, que se verifica, né, como visualizar esse fluido, essas partículas de fluido escoando em uma determinada seção, usa-se as linhas de corrente. Não menos importante do que a linha de trajetória, não menos importante do que a linha do tempo e não menos importante do que a linha de emissão. Então, são os 4 principais tipos de visualização do escoamento do fluido. E ainda dentro, né, da classificação do escoamento do fluido, observe que tem várias outras formas da gente classificar, e eu vou falar de todas elas aqui, até a gente chegar na mais importante, né? Lá para o final eu falo qual é a mais importante, né? Vou guardar segredo, a gente vai passar por essas classificações bem mais simples, né? Digamos mais simples, mas que vai ser bem importante, porque além da gente verificar qual a propriedade do fluido, que a gente identifique, né? Eu estou tratando de que tipo de escoamento? Interno, externo? Há uma mudança de velocidade, essa mudança de velocidade vai influenciar na força, né? Eu estou tratando de um fluido compressível ou incompressível, mas que é completamente diferente. Se eu falar para vocês, olha, o meu fluido é incompressível, não significa dizer que o meu escoamento ele também vai ser incompressível ou compressível e assim vice-versa. Então, é bem importante a gente conhecer a propriedade do fluido para fazer essa classificação. A mais simples, né? Eu digo, começa sempre aí pela mais simples, é quando a gente classifica o escoamento segundo a sua superfície. Então, eu vou estar tratando de um escoamento envolto por superfícies sólidas, então, o meu escoamento é interno. Na terceira unidade, a gente fala de escoamento interno, né, e externo. Né? O interno envolto por superfície, eu estou falando de uma tubulação fechada, né? Eu estou falando de escoamento em um conduto circular, um escoamento entre placas, eu estou falando de escoamento que ele pode se dar também num gás, num conduto retangular, então, é tudo aquilo que é envolto por superfícies sólidas. E também um canal aberto, né, que ele não é plenamente preenchido. Os canais de drenagem, né, o rio, né, então são alguns exemplos de canal aberto. Porque eu gosto de diferenciar o escoamento interno do canal aberto.
que há uma subclassificação também, que é bem importante. Dentro do escoamento interno, que é o escoamento fechado, né, eu posso ter uma situação que a gente chama de condutos não forçados. O que é um conduto não forçado? É quando o escoamento ocorre em um tubo fechado, em um conduto fechado, mas ele não está totalmente preenchido. Então, quando a gente fala escoamento interno, ainda há uma subclassificação, né, que é o forçado, né, o meu fluido está totalmente preenchido, aqui todas as minhas paredes aí estão em contato com o fluido, ou seja, a minha pressão aqui dentro é diferente da pressão atmosférica. Então, a gente está falando de conduto forçado. É bem usual esse termo aqui na nossa disciplina, né? Quando o fluido vai estar em contato com toda a parede. O conduto livre ou não forçado, é isso que eu preciso que vocês diferenciem. Porque o escoamento em canal aberto, ele tem uma superfície livre, né? Ele é um conduto livre. Ele não tem, né? Ele não é totalmente fechado, eu tenho uma superfície aqui, uma lâmina d'água em contato com o mar. Mas o que eu quero reforçar é que eu posso ter um conduto fechado, né? E ele também ter uma superfície livre, ou seja, não estar totalmente preenchido, né? E, obviamente, aqui a pressão, né, vai ser igual à pressão atmosférica, eu vou ter aí um escoamento que ocorre por gravidade, né? Então, geralmente, o transporte de esgoto, né, de efluentes, ele se dá em condutos livres, né, chamados de livres, em tubulações fechadas, para que não ocorra aí o aumento da pressão e venha a, porventura, ocorrer algum tipo de explosão, de rompimento, né? A gente sabe que há ali decomposição, formação de gases, e essa é uma característica bem importante em projetos de esgotamento sanitário, né? É um escoamento interno, porém livre, né? Ou seja, não forçado. Tranquilo essa diferenciação, né? O externo, né, o que a gente vai trabalhar também aqui na disciplina, eu tenho um fluido não limitado, não contido, né, escoando aí sobre uma superfície. Isso vai gerar forças de arrasto, forças de sustentação, que vamos quantificar mais à frente. Então, quanto à superfície, interno, externo, em canal aberto, lembrando que o escoamento interno ele pode ser forçado ou livre. Em relação à dependência espacial, né? Então, ele pode ser classificado aí em bi, uni, tridimensional. Então, tridimensional, porque a gente tem todas aí as 3 dimensões, né? Claro que em alguns casos, na maioria dos casos, a gente pode, né, excluir, né, um eixo, ocorre aí, a gente pode ignorar um eixo, e esse erro é desprezível, então a gente vai tratar escoamento bidimensional ou unidimensional, tá? Então, mais lembrando que para a modelagem, quando a gente usa os softwares, né, a gente trabalha aí mais facilmente com o escoamento tridimensional. Escoamento bidimensional, quando a gente tem 2 dimensões ali predominantes, né, x e y, é como vamos trabalhar na maioria dos nossos casos. E unidimensional, quando a única coordenada aí vai ser suficiente para descrever, né, essas propriedades do fluido, seja ela vai ser aí constante em cada uma das seções. Lembrem que quando eu mostrei lá a distribuição de velocidade, né, acima da camada limite, a gente tinha um escoamento ali considerado unidimensional. Por quê? Porque a gente não tinha ainda a resistência daquela partícula naquela posição X, naquela distribuição de velocidade. Então, a gente não vai tratar o escoamento como unidimensional, mas vamos observar e fazer considerações, por exemplo, quando a viscosidade ainda não influenciar, né, aquela região do fluido onde ele está escoando ao longo de X, ao longo de um determinado tempo. Talvez teve alguma pergunta aqui. Tranquilo. É uniforme, mantenho ali a velocidade do escoamento. Não uniforme, por exemplo, quando a gente tiver uma variação da seção, uma variação da área, né? Então, se essa área vai mudar, né? Se eu tenho um estrangulamento e diminuo essa seção, minha velocidade aumenta.
A gente vai falar disso também na equação da continuidade. Então, venho aqui uma determinada velocidade, passo por um estrangulamento, uma redução aqui gradual, eu tenho esse aumento da velocidade. Se eu tenho uma expansão da seção, minha velocidade diminui. A gente vai trabalhar com o Bernoulli, ver essa relação da velocidade com a pressão e teremos aí situações onde trabalharemos com escoamento uniforme, mas também com escoamento não uniforme. Permanente, né? Permanente é quando a gente trata que aquelas propriedades, né, elas se mantêm constante ao longo do tempo em um determinado ponto. Então, quando não há, por exemplo, a variação de temperatura, né, essa massa específica, ela vai se manter constante ao longo de x, y e z, né, a velocidade também. Então, a gente diz que esse escoamento ele é estacionário ou permanente, né? Isso é um conceito aí também de outras disciplinas, né? Não só aqui de mecânica dos fluidos. Se essas propriedades mudam, né? Então, a gente fala que esse regime ele é transiente, essa propriedade ela vai mudar ao longo do tempo, né? Ela pode variar em x, y e z, mas também vai ser alterada ao longo do tempo. Tem um exercíciozinho aqui para a gente fazer? Sim. Vamos fazer esse exercício. 2 segundinhos. Né? Aqui demonstrando já os campos de velocidade. Lembra que eu falei que os campos de velocidade vão ser descritos aí em função das suas coordenadas, aí, x, y e z. Mas ele pode ser também, né, variável em função do tempo, chamando de permanente ou não. Então, se a gente observar esses campos de velocidade aqui, né, vamos analisar quem é uni, bi, tridimensional, quem está em regime permanente ou não. Tá, um minutinho para gente, só para vocês olharem para esses campos de velocidade, né? E me digam aí se eles são unidimensional, transiente. Começando pelo primeiro. O primeiro aqui. Uni, bi, tridimensional, transiente ou permanente? Cadê os participantes? Se fosse valendo, né? Uni, permanente. Perfeito. Uni, Rafael colocou aqui. Só faltou se era permanente ou transiente. O segundo, permanente. Então, observe aqui que a gente tem o X, né? Nossa X não tem um tempo, então ele vai ser uni e permanente. O segundo. Também unipermanente. Unipermanente, perfeito. Eu tenho apenas aqui X, né? Não tenho o tempo. Terceiro. Também. Também unipermanente, apenas o X e o tempo. O quarto. Duas dimensões, bi e não permanente. Bi, eu tenho aqui X e tenho Y, e não permanente, pois eu tenho o tempo. Transiente. O 5. Unipermanente. Unipermanente. Mais alguém? Mais alguém? Tripermanente. Ó, X, Y, Z, permanente, eu não tenho o tempo. Tranquilo quanto a esse C-tri, gente? X, Y e Z, e permanente, não temos aqui o tempo. Só ver o que Bruno colocou aqui. Sim. Né, eles vão, X, Y e Z vai definir aí a dimensão de cada campo e a direção. Porque eu posso ter, né, a minha dimensão X, né, tá analisando aí na
em direções diferentes. É isso mesmo. Quem vai definir se ele é uni, bi ou tri, né, vai ser a dimensão x, y e z. Não sei se eu respondi, Bruno. Na questão 2. Assim como na 2, tá vendo? Eu tenho aqui xi, xj, xi, xj. Aqui eu tenho x, y, j. Não sei se eu respondi. Não sei se foi isso. Eu também fiquei com essa dúvida, professora. Eu acho que é a mesma do Bruno. Em relação a, tipo, na questão 2 tem I, o vetor unitário I e o vetor unitário J, né? Que seria Sim. exatamente o vetor unitário I ficaria no eixo X e o vetor unitário J ficaria no eixo Y. Aí não seria bi, porque teriam dois eixos, embora estejam Não. no mesmo eixo. Não, ele seria uni, né? Com vetores I e J. Não, entendi. Entendeu? Ok. Não sei se. Ele seria único vetores em I e J. Da mesma forma que, ó, a gente tem X, Y e Z, tri, os vetores em K. Não sei se eu respondi isso. Não sei se eu respondi o que vocês estavam na dúvida. A mim Sim. respondeu. E o Bruno? Não sei se foi o Bruno que estava falando, se foi o Rafael. Não aparece. Beleza. Tem mais, acho que tem mais exercícios também para vocês treinarem, mas lembre, gente, a dimensão x, y e z, permanente ou não, se a gente for ter o tempo, né, ou não, quer dizer, permanente sem um tempo, não permanente quando a gente tem a presença do tempo lá no campo aí no campo de velocidade. Mais alguém? Fiquem à vontade, é o tempo de eu beber uma água. Então, vamos lá. Tem mais uma classificação, né? Segundo a compressibilidade. Se eu perguntasse para vocês daquelas propriedades que a gente falou, massa específica, peso específico, viscosidade, qual é a propriedade que é responsável, né? Que vai nos dizer sobre a compressibilidade do fluido? Qual delas seria? A massa específica? A massa específica, porque a gente está tratando de massa por volume. Então, a compressibilidade, a gente diz que um fluido é incompressível, né, quando a variação daquela massa específica é massa por volume, ela é desprezível. Eu não estou dizendo que não haverá variação. Sim, haverá, mas essa variação é desprezível. Né? Mas observe que eu estou classificando não o fluido. O que estamos classificando agora é o escoamento desse fluido. Então, eu estou dizendo que o escoamento é incompressível quando aquele fluido, ao escoar, a variação da massa específica é desprezível. Já a gente diz que ele é compressível, né, quando essa variação da massa específica do fluido ao escoar não é desprezível. Porque eu gosto de diferenciar bastante esse ponto. Porque essa variação da pressão, né, e da massa específica, elas estão relacionadas, né, do fluido ao escoar. E isso, né, nos resulta no módulo aí da compressibilidade. Então, a variação da pressão, né, e a variação dessa massa específica, ela vai nos permitir identificar se esse escoamento ele é compressível ou incompressível. E aí eu vou fazer outra pergunta. Vocês acham, acreditam ou sabem se um fluido compressível, se um fluido gasoso, né? Porque se a gente pensa no líquido, né, é muito mais intuitivo a gente concluir de que um líquido possui uma variação de massa específica desprezível, logo ele vai escoar de forma incompressível. Mas um gás, que é um fluido compressível,
ele pode escoar de forma incompressível? Me responda. Me respondam. Muita calma nessa hora. Se ele já estiver no limite da compressibilidade. Gostei da sua resposta, Rafael. Um exemplo, o oxigênio, né? Quando a gente Isso. abastece o cilindro de oxigênio, ele vai mudando a fase, né? E Sim. tem uma hora que a gente não consegue mais abastecer porque ali, no, digamos, no cilindro já está com oxigênio suficiente que não consegue mais injetar. Aí seria meio que esse limite de compressibilidade dele. Perfeito. Mas aí você consegue observar que você já injetou e que aquele fluido ele estaria num estado de repouso? Né? Tipo, para encher um recipiente, por exemplo, que eu acho que esse é o exemplo que você está me dando. Sim, sim. Né? E aí ele chega a um estado, né, de compressibilidade máxima e você não consegue mais encher, mas aquele fluido vai estar em repouso. Se a gente pensar no fluido escoando, né, um fluido, um gás, né, um fluido no estado gasoso, ele pode se comportar como um fluido incompressível, né? Mas isso vai ter uma influência da velocidade. Né? A gente diz que quando a velocidade de escoamento do gás ela é pequena em relação à velocidade do som, aquele fluido ele se comporta como fluido, aquele gás, né, se comporta como fluido incompressível. Né? Então, nos casos práticos que a gente trabalha, líquidos que são incompressíveis escoam de forma incompressível. Mas gases, apesar de serem compressíveis, eles podem se comportar, escoar de forma incompressível. E isso depende da velocidade do escoamento desse gás. Se ela for pequena, significa dizer que a variação da compressibilidade daquele fluido naquela determinada velocidade em relação à velocidade do som vai fazer com que não ocorra uma variação considerável da massa específica. Entende? Logo, ele se comporta como um fluido incompressível. Né? Uma forma de quantificar isso, né, e de classificar esse escoamento, que é pelo número de Mach. Né? Então, é o que diferencia a hidrodinâmica da aerodinâmica. Mach foi lá e ele verificou, né, que a depender dessa velocidade de escoamento do fluido em relação à velocidade do som, né, geralmente quando o fluido no estado gasoso ele se movimenta aí a 100 metros por segundo, né, uma baixa velocidade, esse gás tende a se comportar como um fluido incompressível. Né? Significa dizer que quando esse valor aqui de Mach, que é adimensional, né, for menor do que 0,3, significa que a variação da massa específica ele é inferior a 5%, ou seja, aquele gás vai escoar de forma incompressível. Né? Então, é um número dimensional bem importante dentro da mecânica dos fluidos. Por quê? Porque trabalhar compreender qual fluido a gente está trabalhando e compreender como ele se comporta ao escoar é extremamente importante para prever, evitar alguns fenômenos indesejados do fluido ao escoar. Vocês já ouviram falar do golpe de Ariete, Ariete ou Ariete, ou Ariete, que chamam de várias formas. Já ouviram falar do golpe de Ariete? Não. O que é o golpe de Ariete? O golpe de Ariete também é conhecido como martelo hidráulico. Oi, caí, foi? Peraí, sorte que eu tô pelo celular também. Foi minha internet. Tô voltando. Não, é que eu tô falando pelo celular. A internet deve ter caído aqui e eu devo ter ficado pelo 4G. Tá aqui, você perdeu a sua conexão de rede. Tentando
Voltei, gente. Deixa eu só ver aqui o que foi que aconteceu. Acho que foi minha internet. Aqui tá dizendo que tá conectado, né? Agora, deixa eu sair aqui. Vocês estão me ouvindo? Então, sempre. Sim, professor. Obrigada, pessoal. Quem tá aqui? Que aqui tá dizendo que eu tô conectado. Ah, pronto. Martelo hidráulico. Certo. Pronto. Deixa eu só rotear aqui meu 3G. Coisas da tecnologia, né, gente? Pronto, já estou conectando pelo 3G. Foi isso mesmo. Eu fiquei sem. Ah, não. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Mas será? Voltei. Tudo bem na normalidade. Ai, meu Deus, peraí. Agora deu eco aqui em tudo. Acho que agora foi. Deixa eu abrir aqui um vídeo para vocês verem. Ah, não. Deixa eu só. Ai, unidade 1. Onde ele perca esse videozinho? Meu Deus, achei. Professora, o ariete que a senhora diz é aqueles que usavam em guerra, é? É, o martelo hidráulico, né? Tipo, Game of Thrones, né? Vamos lá Para derrubar uma derrubar. porta? Vamos derrubar a porta. A ideia é a mesma, por isso que levou esse nome. Isso mesmo. Adoro essas associações. Quem assistiu Vinx também, né? Que tinha lá Sim. para. Isso mesmo, isso mesmo. A ideia é essa, né? E quando a gente trabalha com fluido um fluido que escoa de forma incompressível, o que eu quero dizer para vocês com essa diferenciação do gás e do fluido no estado líquido é que com gás também pode ocorrer esse golpe de areia. Muitas pessoas acham, não, mas só ocorre, né, o golpe. Peraí que eu vou. Só ocorre o golpe com fluido no estado líquido. Não, mentira. Fluido no estado gasoso também ocorre o golpe de Ariete. Né? O martelo hidráulico, também chamado de martelo hidráulico. E o responsável por isso é essa propriedade do fluido, que é a compressibilidade, que vai nos dizer se o fluido ele vai escoar ou não de forma compressiva ou incompressiva. Estão vendo aí o videozinho? Tá. Vou mostrar um vídeo que é com água, certo? Mas... Só um minuto. Lembrando que isso pode ocorrer também para fluidos no estado gasoso. Então, observe aqui que aqui vai ter uma... Aqui tem um equipamento, né? Uma bomba de propulsão aí do fluido. Aqui tem uma válvula, né? Essa válvula ela vai estar fechada. Então, vem a água aqui, vai escoar, né? Aqui é bem rápido. Agora, observe que o fluido está vindo aqui, a água. Ele vai chegar nessa região onde essa válvula está fechada. Observe que, como ele é incompressível, né, tem uma baixa, né, compressibilidade, variação da massa específica, ele tende a, olha como ele retornar. Isso vai acontecer várias vezes, o fluido vai ficar indo e vindo, né? E aí quando a gente diz, olha, ocorreu um golpe de Ariete, um martelo hidráulico, e aí uma das consequências é o rompimento, né? Com certeza na casa da gente aí já faltou água por golpe de Ariete. Nas grandes indústrias ocorrem isso. Quando os sistemas eles são dimensionados, né, a altas velocidades, onde não é previsto, né, a colocação das curvas nos lugares corretos, fechamento de válvula, um tempo de fechamento adequado para amortecer esse golpe, né, de Ariete, essa sobrepressão vai ocorrer, deflexões. Eu caí de novo?
Não, professora. Ah, tá. Eu vi Caio colocar alguma coisa aqui, caiu a chamada. Foi Caio, foi ele que caiu da chamada. Respondendo a pergunta de Bruno, se esse maior golpe, ele é mais fácil de ocorrer com líquido ou com gás. A depender da velocidade, né? A depender do bloqueio, a intensidade, ela pode chegar a intensidades bem próximas. Bem próximas, Bruno. Né? Mas óbvio que, como para um gás, ele depende de velocidade, né? De estar uma baixa velocidade relacionada à velocidade do som, para líquidos, esse fenômeno ele é mais frequente. Ele é mais frequente. Né? Então, ele mostra aqui uma deflexão de 15 milímetros, salvo engano, tá vendo? Uma deflexão de 15 milímetros, isso vai gerar rupturas, né? Um grande impacto. E quando a gente fala, aqui tem um outro vídeo também, isso pode ser visualizado nas plantas, ó. Vocês vão ver balançar toda essa estrutura, ó, ocorrer um golpe aqui, de ariete. Na curva, vai ocorrer outro aqui. Então, esse fluido, ele se choca com tanta força que tende a, né, balançar toda a estrutura. Então, por isso que é importante a gente saber, conhecer sobre essa compressibilidade do fluido, né? E não só isso, saber se aquele fluido no estado gasoso ele vai estar escoando de forma compressível ou incompressível. Porque o golpe também pode ocorrer para fluidos no estado gasoso. A ideia é prever, existem válvulas antigolpe de ariete, né? Prever o tempo de manobra, tempo de fechamento de sistemas para evitar esse martelo hidráulico, esse golpe de ariete. Né? Isso se dá pela a alta celeridade, né? Que é a velocidade aí de propagação das ondas. Um outro fator também, né, bem importante e que se deseja evitar durante o escoamento de um fluido, né, é a cavitação. A cavitação nada mais é do que a formação de bolhas, né? E essas bolhas que são formadas pela diferença de pressão de um ponto para o outro, resulta na erosão, né? Cavitação, como o nome fala, vai ocorrer a cavitação, né? Muitas vezes quando se abre uma bomba, um equipamento, tem uma impressão de que está erodido, né? Às vezes você fala, não, enferrujou, foi uma corrosão. Não, na verdade, esse colapso dessas bolhas devido à alta energia cinética, essas bolhas de vapor, geram essa erosão das superfícies, tanto superfície de válvula, de tubulações e de... Peraí, que eu esqueci o nome. Dos rotores também das bombas, que são as hélices, é bem presente quando ocorre esse fenômeno, né? E isso está ligado ao estado do fluido, isso está ligado à variação de pressão, o golpe de ariete está ligado à compressibilidade do fluido, e se esse escoamento vai ser compressível ou incompressível. Perguntas? Fiquem à vontade. Eu acho que caiu bem na hora que eu caí também. Quando ele voltou, eu tinha acabado de voltar, achei que tinha caído de novo. Perguntas. O vídeo foi legal, conseguiram visualizar o que é o golpe de ariete, o martelo hidráulico. Por isso a associação, Mayra, com os choques dos carneiros hidráulicos, né? A maioria deles tinha um formato ali de carneiro para poder quebrar a ponta. Mas não é possível que eu caia de novo. Eu vou tirar definitivamente desse 4G, da internet, do Wi-Fi, vou rotear no 4G, que essa internet tá ótima. Desconectar. Mas, gente, a internet passou o dia todo ótima.
Sim, eu acho que tá geral, né? O Caio também disse aí que tinha caído também na estante. Todo mundo meio capengando aqui na internet hoje. Pronto, agora eu voltei no. Agora eu voltei no 4G, não é possível. Vamos lá. Nada nos abala, estamos firmes e fortes. Ainda bem que eu tinha acabado um conceito. Bom, que tá bem sincronizado. Não. Essas bolhas, elas vão surgir, elas podem surgir por entrada de ar mesmo, tá, Bruno? Como pode surgir também em pontos da tubulação onde há uma variação de pressão, né? Se a gente tem se o fluido, né, a depender, obviamente, do fluido, ele tem uma determinada pressão de vapor. Então, se em um determinado ponto da tubulação o fluido no estado líquido atinge a mesma pressão de vapor, um valor menor do que a pressão de vapor daquele fluido, ele tende a instantaneamente passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, aí a formação das bolhas é uma outra possibilidade também, né? Ou entrada de ar na tubulação, né? Ou essa variação de pressão onde o fluido atinge o valor onde a pressão naquele ponto é igual à pressão de vapor, e aí ele passa instantaneamente do estado líquido para o estado gasoso. E aí a formação dessas bolhas. Essas bolhas se movimentam, né, com alta energia cinética, ela encontra uma região de maior pressão e implodem. Beleza. Eu tenho até já que a gente está aqui, né? E não estamos caindo ainda, deixa eu mostrar aqui como é que seria isso. Eu gosto de vídeo, eu adoro imagem, porque eu acho que imagem traz mais realidade. E aqui a formação dessas bolhas. Então, o fluido vem escoando. Só ver se já está passando aqui o vídeo. Tá. E aí, aqui é o fluido, né? Ele está dentro de uma tubulação, então vamos supor que em uma determinada região aqui ele encontra a pressão igual à pressão de vapor, a essa formação dessas bolhas, né? Que é a parede de uma válvula, e pode ser qualquer região da tubulação. Quando ele chega próximo a essa parede da válvula, que há um aumento da pressão, né, naquele determinado ponto, eles começam a implodir. E aí, quando elas implodem, essas bolhas começam a, né, cavar, né, erodir essas regiões. E tem como prever isso, sim, né, durante o dimensionamento do sistema. Pouco, né? É mecânica dos fluidos. É a mecânica dos fluidos. E tem como prever isso, tem com tanto o golpe de Ariete, né, quanto a cavitação, tem como se prever, conhecendo essa propriedade do fluido, essas variáveis do sistema. Certo? Então, natural forçado, né? Forçado é quando a gente dimensiona aí uma bomba, um sistema. Isso. Rafael aqui colocou, ó. Tem sistemas que tem até... na verdade, tem Eita, cara. Não é ventanha, não. Tem partes suspensas até que dá para ver. As ventosas, né? As ventosas para retirada de ar, para que evite também essas formações dessas bolhas. São as ventosas. Ventosas de duplo sentido, tanto para adicionar, aumentar a pressão, quanto despressurizar. Né? Só um exemplo aí de alguns desses sistemas, Rafael. Perguntem, pessoal, perguntem mais. Vamos passar agora para uma das classificações mais importantes. Posso seguir? Estão me ouvindo? Tranquilo? Estou aqui ainda, né? Acho que o 4G aguenta até o final. Sim, professora. Obrigada, gente. Então, vamos para a nossa última classificação, que é segundo tipo de fluido. Né? Então, os fluidos eles são classificados aí em viscosos e não viscosos, né? Mas já adianto, não existe fluido não viscoso, certo? Todo escoamento, ele é o escoamento de um fluido viscoso,
onde vai ocorrer atrito, né, entre as camadas, onde vai haver aquela redução das velocidades de acordo com a viscosidade. Dizer que existe um escoamento de fluido não viscoso significaria dizer que meu escoamento seria ali a velocidade constante, eu não sofreria nenhuma influência das paredes nem das camadas de fluido. Mas isso não existe. Todo fluido ele apresenta sim uma viscosidade, né? E o escoamento ele é classificado, ele é considerado como de um fluido viscoso. Mas eu volto lá para aquela distribuição de velocidade. Naquela região onde a gente tinha a velocidade uniforme, deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto. Nessa região aqui, se a gente considerar uma tubulação, né, onde nesse ponto aqui X, a gente ainda não tem a influência dessas camadas aqui sobre essa parte central da tubulação, o fluido ele está se comportando aqui como não viscoso. Né? E aqui, abaixo dessas setas, a gente tem uma distribuição de velocidade não uniforme, e aí sim ele se comporta aqui como viscoso. Então, não existe fluido não viscoso, mas em determinadas regiões do escoamento, o fluido se comporta como não viscoso. Tá? E se o fluido ele é viscoso, há ainda uma forma de classificar esse escoamento. E é uma das formas, né, mais importantes. Se a gente está falando de fluido real, eu tenho uma viscosidade que vai influenciar o escoamento, eu tenho perda de carga. Se o fluido fosse ideal, né, eu estaria dizendo que a velocidade é nula, que eu não tenho perdas, né, e isso não existe. Né? O nosso fluido é real, ele tem viscosidade, ele tem atrito, ele tem perda, e a gente pode ainda classificar esse fluido real segundo o escoamento, a direção de escoamento desse fluido. Então, se o fluido ele é viscoso, ele pode ser classificado com um escoamento laminar ou com um escoamento turbulento. O nome, gente, isso é bem intuitivo, ó. Escoamento laminar, quando o fluido aqui é uma tubulação e eu tenho uma parte do fluido, né, colorida aqui, corada. Então, a gente vai conseguir analisar aquela trajetória do fluido aqui, ó, sem variar em Y, mudando apenas em X. Né? Um escoamento laminar, lâmina a lâmina, a gente vai ter aqui as oscilações, as transições, até eu chegar no escoamento turbulento. Né? E se o fluido ele é viscoso, a gente vai classificar esse escoamento como laminar, tem um ainda no centro que eu vou falar já já, e turbulento. Ó, que é outro desenho laminar, transiente ou de transição e turbulento. Né? Laminar, como o nome mesmo diz, eu tenho um filete, né, se movimentando ali de forma, né, bem ordenada, eu não tenho mistura do escoamento, as camadas vão deslizar ordenadamente uma sobre a outra. Transiente é aqui uma classificação entre o laminar e entre o turbulento. Eu vou ter pequenas oscilações em X, em Y. É uma forma mais caótica do que o escoamento laminar. Ele é o regime entre o laminar e o turbulento. A gente tem a transição. Então, esse experimento aqui que eu vou falar, que foi um experimento feito por Reynolds, né, que a gente tinha uma tubulação, a água escoando, e aí foi adicionado aqui um corante, né, que se misturou na água, né, e aí foi possível visualizar o escoamento laminar, transiente e turbulento. Eu vou falar já quais são as variáveis responsáveis por essa classificação. Turbulento, né? Então, turbulento a gente vai ter aí, ó, movimentos aleatórios em X, Y, Z, né? Uma mistura desordenada dessa movimentação. Então, esse seria o regime turbulento. E já adianto também que a maioria dos regimes que a gente vai tratar são regimes turbulentos. Quem classificou isso, quem estimou isso, foi Reynolds. E a gente vai falar hoje de Reynolds e vai falar até o nosso último dia de aula. No último dia de aula, eu sempre lembro a vocês. Eu não disse que a gente ia falar de Reynolds. Vocês vão entender já, né? O laminar são a baixas velocidades, com fluidos de pequenas viscosidades. Então,
a gente acaba sempre tendo escoamento, e aí já se imagina, né? Já se imagina que a gente vai ter, né, equações aí que vão determinar esse escoamento turbulento de forma aí um pouco turbulenta, digamos assim. Mas vamos seguindo. Então, Reynolds, né, ele foi lá e verificou experimentalmente que existia uma relação entre as forças viscosas, né, e as forças de inércia. E aí ele verificou, ele comparou essas forças, né, de inércia e viscosa e criou um número chamado número de Reynolds. Esse número de Reynolds ele é adimensional. Então ele foi lá e verificou, né, a relação entre a massa específica, a velocidade e comprimento, a viscosidade, a velocidade e comprimento e gerou um número adimensional chamado de número de Reynolds. Foi ele que experimentalmente disse, olha, se o número de Reynolds for até 2000, o regime ele está escoando de forma laminar. Ele conseguiu visualizar isso experimentalmente aqui com corante, nesse aquário, com diferentes fluidos. Se o número de Reynolds, se o meu valor numérico der entre 2.000 e 4.000, eu vou ter aquelas oscilações, ondulações, então o regime ele é transiente. Se o número de Reynolds der acima de 4.000, eu vou ter, né, aquelas perturbações ali em X, Y e Z, desordenada, e o regime ele é turbulento. Então, ele criou esse número adimensional, né, ele verificou por meio das forças viscosas, das forças de inércia, né, ou forças de pressão, e diferenciou um regime do outro. E criou o seu número de Reynolds, né, que é o parâmetro, como eu disse, é o parâmetro adimensional mais utilizado na mecânica dos fluidos. A gente vai ter aqui a velocidade, né? Se a gente está falando de movimento, a gente já imagina que a velocidade é determinante, né, na característica, mas não só a velocidade, a gente tem a massa específica também, o diâmetro da tubulação e a viscosidade do fluido, né? Então, essa aqui é a fórmula de Reynolds extensa, mas ela também é usada de forma reduzida, olha. Lembram que a viscosidade cinemática é a dinâmica dividido pela massa específica? Então, o que a gente tem aqui, ó, é o inverso da cinemática. Aqui é 1 sobre a viscosidade cinemática. Ou seja, a gente pode usar a forma de Reynolds tanto extensa, né, quanto aqui a reduzida usando a viscosidade cinemática. Aqui é a dinâmica e aqui é a viscosidade. Anotem aí, eu não sei se eu vou conseguir escrever com o mouse, que é a viscosidade cinemática. Anotem que a gente vai usar essa fórmula aqui para fazer alguns exercícios. Menino, mas minha letra com esse mouse é horrível. Anotem que a gente vai fazer exercício aqui utilizando a fórmula de Reynolds. Mais uma vez, eu ressalto a importância de a gente diferenciar essas viscosidades. Tá vendo, Bruno? Eu falei, professora, como é que a gente vai diferenciar? E uma grande coisa que eu vejo é utilizar a viscosidade cinemática no lugar da dinâmica, a dinâmica no lugar da cinemática, e é uma confusão, gente. Não façam isso, por favor. Vai ter que dar o mesmo valor, tá, Bruno? O mesmo valor que eu digo, se usar das duas fórmulas, né? Corretamente. Anotaram? Posso seguir? Então, vamos lá. E aí, Reynolds classificou, né, o regime. Se o escoamento for em tubos, né, a gente vai usar lá aqui na fórmula diâmetro.
né? Mas se ele for em placas, né, ou regiões consideradas placas planas, a gente vai usar aqui o comprimento da placa. Então, bota já essa observação aqui, que pode ser diâmetro, se for tubo, ou se for placas, o comprimento dessa placa. E aí, Reynolds foi lá e classificou. Se o escoamento for em tubos, o escoamento ele vai ser classificado como laminar se o número de Reynolds der até 2.000. Entre 2.000 e 4.000, ele vai ser considerado transiente. Professora, Oi, pode voltar de novo rapidinho? posso? Claro. Obrigada. De nada. Se for acima de 4.000, considerado turbulento. Se o escoamento ocorrer em placas, né, onde no lugar do diâmetro a gente vai ter o comprimento da placa, o regime ele vai ser laminar até 5 vezes 10 a 5 e turbulento a partir desse valor. Observe que não há o regime transiente para o escoamento em placas. Ele já passa do laminar para o turbulento. Anotem também essa classificação, bem importante. E vamos fazer exercício. Vamos aproveitar aqui o finalzinho da nossa aula para a gente fazer exercício. Exercitar, exercitar. Quero fazer um valendo ainda. Gente, e o número de Reynolds, ele não serve só para que a gente classifique o escoamento, né? Ele vai ser bem importante também, a gente vai usar mais à frente, né, esse gráfico, esse diagrama de Moody, onde ele relaciona o número de Reynolds com a rugosidade da superfície onde o fluido está escoando, para encontrar uma outra variável bem importante chamada fator de atrito. Então, a gente vai precisar calcular muito bem, corretamente, o número de Reynolds, para encontrar o fator de atrito. O fator de atrito, a gente vai encontrar a perda de carga, a gente vai dimensionar sistemas de movimento de fluido. Então, o número de Reynolds ele não só serviu para classificar o escoamento, ela é a base para que, depois que a gente classifica o escoamento, a gente direcione os nossos cálculos, o nosso dimensionamento. Vou começar logo com uma melhorzinha. Não vou começar com essa, não. Vou começar com o exercício 6. Pronto. Ai, não, que eu fiz até... Pronto. Diante do escoamento de água em uma tubulação, encontre o número de Reynolds, considerando que a água escoa com velocidade constante, ele dá a velocidade, é dada aqui a viscosidade cinemática através de um conduto de diâmetro de 5 milímetros. Façam essa primeira parte, encontre o número de Reynolds, certo? E a gente vai fazer a segunda depois que vocês me disserem se o regime é laminar, transiente ou turbulento. Eu vou só pegar água rapidinho e retorno.
Ó, já tem aqui valores corretos, 1.388,89. Gente, 5 casas decimais depois da vírgula, certo? Vamos adotar aí sempre 5 casas decimais depois da vírgula. Então, aí encontramos o número de Reynolds, né? Vocês encontraram o número de Reynolds, onde a gente tinha aqui, um minuto, a velocidade, o diâmetro e a viscosidade cinemática. Então, foi utilizado a forma reduzida aí de Reynolds, mas aqui, Rafael me disse, o regime laminar. Então, se foi abaixo de 2000, o regime era laminar. Mas ele faz uma outra pergunta, né? Em épocas predominantemente quentes, na região onde o fluido está localizado, ele quer saber a que temperatura média da água irá ocorrer um escoamento transiente. Então, ele quer saber, né, para que o regime ele passe de laminar e ocorra de forma transiente, ou seja, com número de Reynolds entre 2.000 e 3.000, ou e 4.000, perdão, qual deve ser a temperatura da água? O que é que a gente precisa encontrar para determinar essa temperatura da água? Perfeito, você encontrou a velocidade, né? Para que só tem que observe, Bruno. A temperatura, ela vai influenciar a viscosidade. Né? Você fez pelo contrário. Você verificou. Era uma forma também de encontrar. Depois você encontraria a viscosidade para que ele escoasse, mas você manteve a viscosidade. Ele disse para mim, olha, eu não quero mudar a velocidade do escoamento, né? Eu não quero mudar o diâmetro, não. Eu circulei aqui diâmetro, mas era a velocidade. Eu não quero mudar o diâmetro, nem quero mudar a velocidade do escoamento, eu quero mudar a viscosidade. Claro que se a gente muda a viscosidade, vai alterar também a velocidade. Mas uma forma da gente encontrar isso, né, seria a gente pré-determinar um número de Reynolds para um intervalo para um regime transiente, que é de 2.000 a 4.000, né, e encontrar essa viscosidade. Depois que a gente encontra a viscosidade, a gente obtém a temperatura nas nossas tabelas de temperatura da água. Que a gente tem que relacionar, né? Com a velocidade, a gente não conseguiria prever a temperatura, mas a viscosidade é influenciada pela temperatura. Logo, a gente calcula a viscosidade para obter esse valor da temperatura. Deixa eu só mostrar aqui onde a gente encontraria. Ó, a gente tem essa tabela que nos dá a viscosidade cinemática em diferentes temperaturas. Isso mesmo, só faltou a unidade, Bruno. Metro quadrado por segundo. Então, para que ele saia do turbo ou do laminar para o transiente, né, a viscosidade vai ter que ser 6,24 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. Professora, a senhora já falou aí, eu não consegui compreender. 5 casas decimais após a vírgula? Isso. A sexta arredonda a quinta. E a gente... Tranquilo, obrigado. De nada. E aí ele vai estar em regime transiente, né, até esta
viscosidade. Olha a unidade, não esqueçam da unidade. E aí, turma, valores, números. Perfeito, Rafael. Laína. É Lainá ou Laína? Acho que eu já perguntei isso, não foi? Laína, professora. Laína, obrigada. 3,12 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. O que a gente precisa agora é ir na nossa tabela, né, e ver a qual temperatura a água apresenta essa viscosidade. Então, vou lá, 6,24. Até puxei aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Então, ó, uma viscosidade cinemática. Pode ser aquela tabela, ou tem essa também, uma que está nos slides. A viscosidade cinemática de 6,24 seria aqui, ó, entre 40 e 45 graus. Então, entre 40 e 45 graus, né, ocorreria essa transição do regime laminar para o transiente, e ele ficaria no regime transiente até uma temperatura entre 90 e 95 graus. Tá vendo? Eu estou buscando aqui, ó, um valor que esteja entre esses dois valores aqui, né, que é 6 e 6,56, que é 6,24, e esse meu outro valor aqui, que é entre 3,04 e 3,22, que é 3,12, né? Ah, professora, mas a gente teria que encontrar um valor exato? Melhor seria se a gente interpolasse, né? Interpolasse aí para encontrar uma temperatura exata. Interpolando, daria 43 graus até 93. Lembram como é que interpola? Vou direto na calculadora, para quem já tem a prática, né? Ou usando aqui, ó, na regrinha do X2, X1 e X. Né? Fiquem à vontade, gente. Então, vocês, como vocês preferirem, tem gente também que interpola já direto na calculadora, ou usando aqui, eu vou deixar esse lembrete aqui de interpolação nos slides, ó. Eu pego um valor antes, um valor depois, e encontro o meu valor aqui da temperatura, que é o valor de X. Né? A gente já tem o valor da viscosidade que a gente quer, que é 6,24 vezes 10 a menos 7, que é o nosso Y. Vou encontrar a temperatura em X. Né? Faço o mesmo para o valor entre 90 e 95. Para que a gente encontre o valor da temperatura exata, porque é o que ele pergunta, né? A que temperatura média, né, irá ocorrer o escoamento transiente? Então, se a gente interpolar aí, a gente vai chegar nesses valores aqui mais exatos, de 43 a 93 graus Celsius. Perguntas, perguntas?
Tem mais exercícios, né, aqui nesses slides que já estão disponíveis para vocês. Tem exercícios desse conteúdo na lista 2 também, que já está disponível no Cigar. Gente, não acumula conteúdo. Né? Semana que vem a gente já tem uma terceira lista de fixação, já sai o questionário. Perguntas, pessoal, dúvidas aí sobre o cálculo do número de Reynolds. Alguém? Vai ser o último, vai ser o último. Eu vou só passar uma teoria que vai ser o valendo, mas vai ser o último de hoje. Pronto. Mas tem mais para fazer aqui, tá? Ó, tem um 7, tem um 8. Vocês treinarem aí. Lembram? Quando aparecer aqui, ó, são exercícios a mais. Para vocês irem treinando. Alguns já estão com a resolução, com a resposta. Vamos fazer esse valendo aí, é de teoria. Vamos aproveitar esses últimos minutinhos aí da aula. Leiam, é de VUF. Coloquem aí as opções, o que é que vocês acham aí de VUF no chat. Enquanto eu disponibilizo aqui a lista de presença, deixa eu só deixar aqui o slide aqui disponível. Uma janela. Cadê o slide? Já volta, já tá voltando. Você quer tirar alguma dúvida, Bruna? Alguma questão? Só lembrando, o nosso valendo da última aula, né, vai ficar aberto até hoje, tá? 23h59. Recebi, acho que 12 respostas até o momento. Pensam não, gente, de fazer, é importante, já vai treinando. Recebi 12 respostas até o momento. 6 dessa turma e 6 da turma T4. Não esqueçam também de assinar a lista de presença que está no chat. Acessem com o e-mail institucional, não esqueçam. Em Caio, né? Teve mais gente que foi o primeiro dia. Eu vou adicionar a lista de convidados da aula, para que vocês já possam já acessar, entrar direto. Quem já tiver uma opinião formada. Não, Bruno, sem problema. Sim, posso dar um zoom aqui, né? Melhorou? Eu vou ter que botar 120, senão não aparece tudo. Ó, já tem uma. Vou até pegar meu papel aqui para anotar. Lainá já colocou. Quem mais? Quem mais? É livre, Caio. Alguma sugestão, alguma dúvida, algum pedido? É livre. Caio perguntou o que é esse espaço livre. Eu sempre deixo um espaço para vocês manifestarem de alguma forma uma crítica construtiva.
Ou alguma parte do assunto que queira que reforce, qualquer coisa que vocês achem válido, fiquem à vontade. Eu sempre leio, gente. Maiara também trouxe aqui FVVFF. Põe um ponto. Jorge colocou FVFFV. Maiara está na dúvida. É que eu vou responder. Vamos discutir ainda. Bruno também. Kennedy. Vou fechar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Liza também. Maíra tinha botado já. A Maíra mudou ali. Então pronto, fechei. O último foi Daniel. Pronto. O último foi Daniel, que depois eu preciso conferir. Vamos lá, vamos ler aqui juntos e eu vou destacando onde estava o erro, se era verdadeiro ou se era falso, certo? A linha de corrente de uma trajetória fluida consiste no caminho percorrido pela partícula. Experimentalmente, pode-se determinar as trajetórias através dos traçadores que são colocados no fluido e seguidos em função do tempo ao longo do escoamento. Né? A linha de corrente são aquelas que são as tangenciais. Aqui o que ele descreve são as linhas de trajetória. Né? Lembrem, eu até trouxe aqui para reforçar as linhas de corrente, né? A linha que tangencia o vetor velocidade. Então, o que ele descreve aqui na letra A são as linhas de trajetória e não a linha de corrente. Então, era falsa. Um Fzinho aqui. Os líquidos, em geral, são incompressíveis e escoam de forma incompressível. Esse a gente falou hoje. Os gases são compressíveis, mas em muitas situações podem ocorrer o escoamento incompressível de um gás. O que acontece quando essas velocidades do escoamento são pequenas em relação à velocidade de propagação do som. Verdadeiro. Falamos disso, falamos do número de Mach, falamos da diferença, né, de um gás para um líquido escoando. O número de Reynolds pode ser interpretado como uma relação entre as forças de inércia e as forças viscosas. No escoamento laminar, que ocorre com baixos números de Reynolds, tem-se a turbulência amortecida pelos efeitos da inércia. Não, a turbulência é amortecida pelos efeitos da viscosidade. Né? Lembra? Eu estava em dúvida nessa, professora. Reynolds relacionou as forças de inércia com as forças viscosas. Então, quem amortece, né, quem vai reduzir esse valor do número de Reynolds é justamente a viscosidade. Então, essa aqui também era falsa. Mas compreendeu? Estava em dúvida agora, mas já ok. Só lembrar, força de inércia dividido pelas forças viscosas. Já é porque a força viscosa tá embaixo, né? Uhum. Então, é ela quem amortece e torna o número de Reynolds mais baixo. As propriedades de um fluido no modelo de meio contínuo têm um valor definido para cada ponto. Sim, falamos disso na aula passada e revisamos na aula de hoje, de forma que essas propriedades não podem ser representadas por funções contínuas da posição e do tempo, muito pelo contrário. Elas devem ser representadas, né? O que torna isso daqui falso. Os fluidos submetidos a esforços normais sofrem variações volumétricas finitas. Quando essas variações são muito pequenas, considera-se os fluidos incompressíveis. Os gases se comportam sempre como fluidos compressíveis. Falso. Vimos que os gases podem se comportar ao escoar como fluidos incompressíveis. Vou anotar aqui, então, quem foi. No mais, gente, boa noite, bom descanso, até quinta-feira. Então, foi Lainá, Bruno, Kennedy, Maiara,
Caio. E Caio. Eu não caí, não, acho, né? Caí? E aí, professora? Cadê você, Caio? Você mandou também? Rafael. Peraí, eu falei, Caio. Peraí, Rafael. calma. Rafael, cadê tu, Rafael? Rafael, eu tinha anotado também, se eu esqueci de falar. Certinho, Rafael. Rafael Oliveira. Só tem tu, né? Não tem outro Rafael, não, acho. Acho que sou eu. Pronto, tranquilo. Pessoal, obrigada. Até quinta. Ah, eu vou colocar no Cigar, mas aí vocês vão ver que vai chegar uma notificação para vocês, mais um valendo. Certo? Vou colocar lá o material para nossa aula de quinta. Deem uma olhadinha. Boa noite. Vou parando Esse aqui. valendo vai ter até quando, professora, para responder? Qual? Esse valendo que a senhora vai colocar no cigarro. Ah, até a próxima aula, até quinta. É um fórum lá no Cigar.